Então, o que que vão ser esses radicais, pessoal? Vão ser esses pedacinhos das moléculas que estão aqui, ligados a uma cadeia principal, que vão possuir uma valência livre, ou seja, eles vão precisar se ligar para completar as ligações do carbono, e eles podem se ligar então de várias maneiras. Alguns radicais que são importantes nós sabermos para a nomenclatura, que são bastante cobrados, é o metil, então com um carbono, o etil com dois carbonos, o propil com três carbonos, o butil com quatro carbonos, todos ligados, né, um carbono ao lado do outro. Lembrando que conforme o radical ele vai ficando maior, eu tenho uma disposição diferente dos átomos. Então, por exemplo, o butil ele pode ser o isobutil, que é quando a valência não está nos carbonos em linha reta, mas está então com ramificações aqui, ó, com CH3 aqui na cadeia do isobutil. O isopropil também tem uma ramificação e a valência não está na linha reta como se fosse o propil. O sec-butil é uma cadeia, então, é um radical com quatro carbonos, sendo que a valência se encontra num carbono secundário, assim como o terc-butil é um composto que possui a valência ligada no carbono terciário, por isso terc-butil. Temos o vinil, que é um radical com dupla, então às vezes isso é mais difícil acontecer, mas pode sim ter um radical com dupla. O fenil, que é a valência ligada diretamente no carbono do benzeno, então ele vai se ligar diretamente na cadeia principal. E o benzil, que é não ligado, a valência não está ligada diretamente no benzeno, mas sim num carbono do ladinho do benzeno. Esse carbono que está ligado ao benzeno. Então, esses radicais aqui a gente vai ver que vão ser comuns, vão aparecer bastante nos nossos exemplos, e eles vão então ficar bem tranquilos aqui na hora da memorização. Bom, como agora eu já coloquei nas minhas cadeias carbônicas uma coisinha a mais, que são os radicais, eu continuo tendo uma numeração. Só que agora eu vou ter que dar uma ordem para a numeração. Ou seja, eu tenho que contemplar também as insaturações, como eu já havia falado antes, né, como a gente fez os exemplos antes. Só que agora, mais, além das insaturações, também os meus radicais. Então, a numeração da cadeia principal ela vai seguir sempre essa ordem. Eu vou estar sempre buscando com vocês essa ordem. Primeiro, eu vou ter que sempre numerar o grupo funcional. Calma, nós ainda não temos os grupos funcionais, que isso vai começar a aparecer lá no álcool, no aldeído, na cetona, no ácido carboxílico, que é o grupamento é o grupo de átomos que dá a função a que o composto pertence. Só que aqui, como nós temos hidrocarbonetos, nós não temos um grupo funcional, porque na verdade eu só tenho carbono e hidrogênio. Então a gente deixa esse primeiro aqui, por enquanto, de lado, mas vamos respeitar sempre essa ordem da insaturação e da ramificação. Como assim? Antes de eu deixar a minha ramificação com o menor número, eu preciso dar prioridade para a insaturação. Então segue valendo a regra dos menores números, só que quem primeiro tem que ficar com os menores números é a insaturação. Depois eu me preocupo com as ramificações, certo? Como isso? Vamos analisar aqui esses exemplos que eu coloquei para vocês, para a gente já dar um nome aqui. Olha só, essa primeira molécula que nós temos aqui em cima, nós já determinamos a nossa cadeia principal. Essa cadeia principal ela tem quatro carbonos e contempla duas insaturações. Só que nós temos esse radical aqui. O nome desse radical aqui, o CH3, é o metil. Então eu já vou até colocar aqui, ó, radical metil. Por quê? Porque agora a gente vai precisar, então, numerar a cadeia carbônica de forma que as insaturações fiquem com os menores números possíveis. Elas têm que ficar com os menores números possíveis, independente da minha ramificação. Olha só, se eu numerar daqui para cá, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou ter as insaturações no carbono de número 1 e no carbono de número 3, certo? Se eu numerar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, eu também vou ter a mesma numeração. Então, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, as minhas insaturações ficarão com os mesmos números, 1 e 3. Feito isso, eu já deixei as minhas insaturações com os menores números possíveis. Não há outra possibilidade a não ser 1 e 3. Então eu vou passar para a minha ramificação para deixar ela agora com o menor número possível. E ela só vai ficar com o menor número possível se a minha cadeia for numerada dessa forma aqui, ó. Por quê? Primeiro, em saturação. Eu tenho ligação dupla no 1 e tenho ligação dupla no 3. A minha ramificação está no carbono de número 2. Se eu numerasse da direita para a esquerda, eu teria 1, 2, 3, 4.
eu continuaria tendo as minhas insaturações no carbono 1, nos carbonos 1 e 3. Só que a minha ramificação ficaria no carbono de número 4. E eu não posso. Então eu vou ter que dar prioridade agora, depois que eu resolvi a questão da insaturação, vou ter que dar prioridade para a minha ramificação, que é deixar ela com o menor número possível também. Como que a gente vai, então, nomear essa cadeia? Nós vamos colocar sempre, primeiramente, o nome dos radicais e a posição em que eles ocupam. Então, eu vou começar aqui, ó, que no carbono de número 2 eu tenho um radical metil, certo? Já nomeei todos os meus radicais, só tem um radical, vou para a minha cadeia principal. O mesmo esquema. Cadeia principal com 4 carbonos, então o prefixo é but, sendo que nos carbonos de número 1 e 3 eu tenho duas ligações duplas, então dien, e a terminação O de hidrocarboneto. Então o nome dessa molécula, 2-metil, but 1,3-dieno, certo? Nessa aqui, ó, essa aqui é um pouquinho maior. Eu já determinei a minha cadeia principal e eu já sei quais são as minhas ramificações. Eu tenho duas ramificações iguais, ó, que é o radical metil. Eu vou até escrever aqui, ó, metil e metil. E essa ramificação aqui, se eu analisar, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho um radical but. Só que como que ele está organizado? Esta valência aqui, ó, é aqui que está ligado na cadeia principal, se encontra num carbono secundário. Então, este radical aqui, ele é semelhante a este aqui, ó, onde a valência está no carbono secundário. Então, o nome desse radical é sec-butil. Então, vou escrever aqui, ó, sec-butil. Certo? Como que eu vou numerar minha cadeia carbônica agora? Tenho grupo funcional? Não tenho, ainda não tenho. Tenho insaturação, que é ligação dupla? Não tenho, ó, minha cadeia principal não tem ligação dupla. Então, que bom, porque eu só vou dar prioridade para as minhas ramificações, deixando elas com os menores números possíveis. Então, a minha forma de numerar a cadeia para deixar as minhas ramificações com os menores números possíveis está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Deixei as minhas ramificações em quais carbonos? 2. No carbono de número 2 aqui, ó, eu tenho 2 radicais metil. E no carbono de número 4 eu tenho um radical sec-butil de uma cadeia principal com 8 carbonos. Se eu viesse da esquerda para a direita, eu teria, olha só as ramificações. 1, 2, 3, 4 no 5 e no 7. Então, números muito altos, eu tenho que respeitar a regra dos menores números. Como que eu vou dar um nome para isso? Numerando, então, os radicais, colocando eles sempre em ordem alfabética. Então, nós temos o radical metil, nós temos outro radical metil e nós temos o radical sec-butil. Vamos colocar o radical metil primeiro, porque ele vem antes na ordem alfabética. Só que como eu tenho dois radicais metil e os dois radicais estão no carbono de número 2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2,2 dimetil. O que significa isso? Que eu tenho dois radicais metil e esses dois radicais metil estão no mesmo carbono. Ah, mas basta colocar só uma vez? Não, aí o PAC não aceita. Tem que colocar então 2,2 dimetil, porque se eu estou falando que eu tenho dois radicais metil, eu tenho que apontar exatamente a posição dos dois, mesmo estando no mesmo carbono. Então, 2,2 de metil. Agora eu vou para o outro radical que eu tenho aqui, que é o 4, sec-butil. Nomeei, então, todas as minhas ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal com 8 carbonos. O prefixo é oct. Eu não tenho ligação dupla nem tripla, então eu tenho o prefixo, ou melhor, o infixo AN e O de hidrocarboneto. Então o nome dessa molécula 2,2 de metil, 4-sec-butil octano. Certo? Próximo aqui, então, já determinamos a cadeia principal. Determinando a cadeia principal, então, vamos numerar a cadeia principal de acordo com essa prioridade, visto que nós não possuímos ainda grupo funcional. E a gente já viu que tem uma insaturação aqui, então nós vamos ter que deixar ela com o menor número possível para depois me preocupar com as ramificações. Como não há outra possibilidade, a não ser esse 1 aqui, ó, para a dupla ligação aparecer no carbono 1, então a minha numeração é 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a minha cadeia carbônica principal, né, tem 5 carbonos. Este radical aqui, ó, é este aqui, é o radical etil, então eu já vou escrever o nome aqui para depois não me confundir.
E este aqui que vai aparecer muito pra gente é o radical metil. Beleza. Eu sei o quê? Que eu tenho um radical etil no carbono de número 2 e eu tenho um radical metil no carbono de número 3. Eu vou respeitar a ordem alfabética para colocar os meus radicais. Então, eu vou colocar ali, ó, 2 etil. Então, no carbono de número 2 eu tenho um etil. No carbono de número 3 eu tenho um metil. Então, 2 etil, 3 metil. Vamos para a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 5. O prefixo para 5, pente. Tenho dupla? Tenho. Em qual carbono? No carbono de número 1, ó, entre o 1 e o 2, menor número 1. Preciso colocar um 1? Não preciso colocar um 1, né? A não ser que eu tenha duas duplas aqui, tá? Mas quando eu tenho só uma, não preciso. Então, 2 etil, 3 metil, pente. Vou colocar só o infixo que me indica a dupla, pente, no dihidrocarboneto. Ok? Mais exemplos aqui de outras formas de representação para então nós darmos o nome para essas moléculas aqui. Observem. Primeiro aqui eu tenho uma molécula que ela não tem dupla ligação, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem ganha é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então já sei que a minha cadeia principal está aqui, ó. É a com 7 carbonos, porque é a maior sequência de carbonos com duas extremidades. Então, eu vou ter que numerar essa cadeia. Como eu não tenho insaturação, eu só vou ter que respeitar os menores números possíveis para as minhas ramificações. Ou seja, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Tanto faz a minha numeração, ó, porque eu vou ter o mesmo número para a minha ramificação, ela vai estar independente no carbono de número 4. Qual é essa ramificação? Isso é importante. Ó. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Então, eu tenho um etil. Essa ramificação é o CH2, CH3. Ó, eu tenho radical etil. Ok? Em que posição ele está? 4. Então, ó, 4 etil. Já dei nome para a única ramificação que tinha. Cadeia principal com 7 carbonos, prefixo ept. Tipo de ligação, só tem ligação simples entre os carbonos, ANO de hidrocarboneto. Ok? Próximo aqui, então, ó, aqui eu tenho mais ramificações, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho possibilidades com 5 carbonos na minha cadeia principal. Só que se eu observar, ó, se eu começar daqui, eu tenho um CH3, um CH3, um CH3. Independente pro lado que eu for, se eu for assim, se eu vier de cima ou se eu for por baixo, eu vou ter os mesmos radicais aqui, então tanto faz, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, surgiu uma nova possibilidade de cadeia carbônica. Então, ó, 6 carbonos aqui, tá? Numerando a minha cadeia principal, deixando o quê? Com os menores números possíveis as minhas ramificações, porque eu não tenho insaturações. Os menores números ficarão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? No carbono de número 2, olha só, eu tenho radical metil, eu tenho outro radical metil. No carbono de número 4, eu tenho outro radical metil. Então, eu tenho 3 radicais metil. Como é que eu vou determinar o nome? Vamos lá, como eu tenho o mesmo radical, eu não preciso colocar 2 metil, 2 metil, 4 metil. Não, eu vou colocar 2,2,4 trimetil, porque é o mesmo radical, só que está ocupando posições diferentes na minha cadeia principal. Eu tenho 2 desses radicais metil ligados no carbono de número 2 e tenho o 4, no carbono de número 4 eu tenho mais um radical metil. Então, 2,2,4 trimetil, cadeia principal com 6 carbonos, X, tipo de ligação entre os carbonos, simples, e O de hidrocarboneto. Ok? Próximo aqui. Agora uma representação diferente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem ganha é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem ganha é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também eu tenho a mesma coisa assim
ou assim, porque o que vai sobrar é o mesmo, independente. Então, vamos pegar a cadeia carbônica retinha aqui, ó, tá? Numerando a cadeia carbônica de forma a deixar os radicais com os menores números possíveis, visto que eu não tenho as ligações duplas aqui. Então, a numeração é por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, eu tenho no carbono de número 2 um radical metil. No carbono de número 4, eu tenho um radical etil. Então, já deixei o nome aqui para a gente não se confundir na hora. Vamos lá? Então, em ordem alfabética, 4 etil, 2 metil, cadeia principal, 7 carbonos, prefixo ept, só tem ligações simples entre os carbonos, AN, O de hidrocarboneto, certo? Próximo, temos aqui uma insaturação, então, obviamente, a minha cadeia principal ela começa por aqui. Independente se ela for retinha ou se ela descer para cá, o pedacinho da molécula que vai sobrar é o mesmo. Então, eu posso vir com ela retinha ou descer, tanto faz, ok? Porque o que vai sobrar aqui, ó, é um radical metil. Agora, nós temos as insaturações e nós temos as ramificações. Se eu respeitar a ordem de prioridade, eu preciso respeitar essa ordem, a minha numeração tem que deixar a insaturação aqui, ó, com o menor número possível. Ah, mas o radical metil vai ficar com carbono, no carbono 3. Se fosse o contrário, ele ficaria no 2. Não interessa. Eu sempre tenho que deixar claro que o meu menor número possível tem que ser a partir da minha insaturação. Então, a minha numeração correta é essa, deixando a insaturação no carbono de número 1. Dando nome para ela, então, começando pelos radicais, 3 metil, cadeia principal com 4 carbonos, prefixo but. Entre os carbonos tem uma dupla? Tem. Onde? No carbono de número 1. Preciso colocar? Não. Só preciso colocar o infixo que me indica essa dupla, que é o en, mais o de hidrocarboneto. Ok? Próximo aqui, ó, tem uma dupla aqui. Não posso esquecer que eu tenho um CH2 aqui, ó. Então, a minha cadeia principal, ela obrigatoriamente vai começar por aqui, ó, porque eu tenho que contemplar a minha insaturação. As possibilidades são vir para a esquerda, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, que dá na mesma, ou vir para a direita, 1, 2, 3, 4. E aí? Quando eu venho para cá, eu fico com uma ramificação, certo? Eu vou ficar só com essa ramificação aqui. Se eu for para a esquerda, eu vou ficar com duas ramificações. Em caso de empate na escolha da cadeia principal, deve-se escolher a cadeia mais ramificada. Então, se eu vier para cá, eu deixo a minha cadeia com duas ramificações, ó. Ok? Então, eu vou ficar com uma ramificação que é o metil, e uma ramificação, ó, um carbono, outro carbono, é uma ramificação etil. Então, vamos numerar a cadeia carbônica de forma a deixar a insaturação com o menor número. Então, a numeração fica 1, 2, 3, 4. Certo? No carbono de número 2, eu tenho um etil, então eu vou colocar aqui 2 etil em ordem alfabética. No carbono 3, eu tenho um radical metil. Minha cadeia principal vai ter 4 carbonos, prefixo but. Agora, entre os carbonos 1 e 2, eu tenho uma ligação dupla. Como ele vai adquirir o carbono de número 1 como menor, não preciso colocar, mas vou colocar só o infixo que representa a ligação dupla, buteno. 2-etil, 3-metil-buteno. Certo? Mais uma situação aqui em que vai ocorrer empate na cadeia principal. Olha só. Primeiro que eu não tenho ligação dupla aqui, isso já me alivia um pouquinho, mas olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ou esse, o pedacinho é o mesmo, tanto faz. Só que, quando eu tenho essa cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ficar com 1, 2, 3 ramificações. Se eu vier 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ficar com 1, 2 ramificações. Então, em caso de empate, eu vou sempre escolher a cadeia principal que me deixe com o maior número de ramificações possível, que nesse caso são 3. Ó.
Aqui eu tenho um CH3, que é o radical metil, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho um CH2CH3, que é o radical etil. Numerando a cadeia, como eu não tenho insaturação, vou deixar os meus radicais com os menores números possíveis. Então, a minha numeração começa por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho ramificações nos carbonos 2, no carbono 3 e no carbono 4. Nos carbonos 2 e 4, a ramificação é a mesma. Ó. Então, eu vou gerar um dimetil aqui, 2,4 dimetil. E no carbono 3, eu vou gerar um etil. Em ordem alfabética, vamos começar pelo etil. Então, 3 etil, 2,4 dimetil. Já nomeei, então, todas as minhas ramificações. Cadeia principal, 6 carbonos, X. Entre os carbonos da cadeia principal só tenho ligação simples e o O de hidrocarboneto. Então, esse é o nome, 3-etil, 2,4 dimetilhexano. Próximo aqui, nós temos várias ramificações, pelo jeito, e também uma ligação dupla aqui. Então, a ligação dupla tem que ser contemplada na cadeia principal. Então, se a gente observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, não. 1, 2, 3, 4, então eu já não pego a minha cadeia, minha dupla ligação. Então, com toda certeza, a minha cadeia principal ela vai ter que começar por aqui, para pegar, então, 1, 2, 3, 4, 5, não. 1, 2, 3, 4, 5, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tá aqui a minha cadeia principal, ó, com 7 carbonos, ó. Tá? Aqui não teve empate. Mas olha quantas ramificações gerou aqui, ó, CH3, aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho um etil, que é um CH2CH3, e a minha numeração tem que partir, então, sempre para deixar a dupla com o menor número possível. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos analisar, então, onde que nós temos ramificações. No carbono 3, no 4 e no 5. Observe, eu tenho no 4 e no 5 três ramificações iguais, que são os radicais metil. No carbono 3, eu tenho o radical etil. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 3 etil, em ordem alfabética, 4,5,5, porque eu tenho três radicais metil. Preciso numerar exatamente e colocar aqui, ó, exatamente as posições em que estão esses metil. 4,5,5, o quê? Trimetil, tá? Nomeei todas as minhas ramificações. Cadeia principal, 7 carbonos, então hept. Olha só, tenho dupla ligação. Essa dupla ligação está onde? Entre os carbonos 2 e 3, o menor número é o 2. Então, no carbono de número 2, eu tenho uma dupla, mais o O de hidrocarboneto. 3-etil, 4,5,5 trimetil, hept2-eno. Ok? Mais uma aqui, então, para a gente finalizar essa parte. Eu tenho duas duplas ligações, tenho ramificações, vamos ver como é que vai ficar essa nomenclatura. Primeiro que essa dupla e essa dupla tem que estar na cadeia principal, então eu só posso ter uma cadeia principal retinha aqui para contemplar essa dupla ligação. Me sobraram radicais, ó, etil, aqui eu tenho outro etil, e aqui ó, eu tenho outro etil, eu tenho um trietil. De forma, então, a numerar essa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho ligações duplas entre o 2 e o 3. Tenho ligações duplas entre o 6 e o 7. Deixa eu trocar de caneta aqui. Se eu for ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho insaturações no carbono 2 e 3, é o mesmo. No 6 e 7 é o mesmo. Olhando para os radicais, eu vou ter radicais nos carbonos, né, da esquerda para a direita, no vermelho. Eu vou ter radicais no 2, 5 e 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 5 e 6. Se eu vier da direita para a esquerda, eu vou ter ramificações no 3, no 4 e no 7. Então, aqui eu tenho os menores números possíveis. Então, a numeração correta é o vermelhinho aqui, ó. Certo?
Mesmo então nós tendo os mesmos números nas insaturações, nós temos números diferentes para as ramificações. Eu também tenho que dar prioridade para os menores números para elas, depois que eu resolver as minhas insaturações. Então, vamos lá. Radicais eu tenho todos o mesmo, né? No carbono 2, no carbono 5 e no carbono 6, eu tenho um trietil, tá? 3 vezes o radical etil. Cadeia principal com 8 carbonos, oct. Tipo de ligação, no carbono de número 2 e no carbono de número 6, 2,6, eu tenho duas ligações dupla e um hidrocarboneto, certo? 2,5,6 trietil, oct 2,6 dieno. Nomenclatura, então, de cadeias abertas e ramificadas, além da presença de insaturações. Agora a gente vai ver, então, no próximo vídeo, as cadeias cíclicas, como a gente vai dar nome para as cadeias cíclicas, certo?